E ainda falando sobre esse assunto, a Helena Gonçalves conversou com um médico imunologista sobre a importância dessa vacina e como que ela protege as nossas crianças. Vamos dar uma olhadinha. Pois é, Viderlan Sofia, assim como as outras vacinas que fazem parte do calendário de vacinação das crianças e de todas as pessoas, a BCG também é uma vacina bastante importante e que os pais devem se atentar a isso, principalmente hoje, que a gente faz esse reforço, que é o dia da vacina BCG. A gente está aqui com o Dr. Marcos Gonçalves, que vai falar para a gente reforçar a importância dessa imunização para todo mundo. Dr. Marcos, bom dia. Obrigada pela participação aqui no Bom Dia Alagoas. Eu queria que o senhor reforçasse realmente a importância dessa vacina para que os pais não deixem passar, principalmente nos primeiros dias de vida do bebê, não é isso? Bom dia. Bom dia a todos. É exatamente isso. Hoje é o dia da BCG. A BCG, só de curiosidade, todo mundo fica perguntando o que é a sigla BCG, né? É o bacilo de Calmette-Guerin. Bacilo é o formato da bactéria e Calmette-Guerin foram os dois cientistas franceses que descobriram a vacina. Ela é uma vacina muito importante, protege todos os bebês contra aqueles casos mais invasivos de tuberculose. Outra coisa importante da vacina é que ela não protege contra a tuberculose de maneira geral. Ela protege contra esses casos que podem espalhar. Então, a tuberculose é uma doença que pega o pulmão, né, acomete o pulmão, uma doença infecciosa do pulmão, mas que nos bebês, quando acontece esse tipo de infecção, essa bactéria pode se espalhar. Ela vai pegar o pulmão de maneira generalizada, pode pegar também uma forma muito grave de meningite, a meningite tuberculosa. E aí pode levar a sequelas gravíssimas, principalmente nessa faixa etária do bebê, que não tem proteção quase que nenhuma. Por isso que ela é aplicada logo nos primeiros dias de vida. A gente aplica logo na maternidade, se possível, antes da alta. Caso o paciente receba a alta, na primeira semana de vida é essencial essa vacinação para ficar protegendo os bebês contra essa infecção, que é muito importante. E como funciona o calendário dela? Ela tem as doses de reforço também, não é isso? Ela tinha antes a dose de reforço. Antigamente a gente fazia ao nascimento e depois, com 5 anos de idade, fazia uma segunda dose. Hoje em dia, essa vacina da segunda dose não está mais indicada, essa é aplicada só no nascimento. Só em alguns casos, como a gente tem alguns casos de hanseníase também, que é a famosa lepra, a gente pode aplicar também essa vacina para proteger essas outras pessoas de lepra que moram no mesmo ambiente que tem um caso índice de lepra. Mas a indicação clássica dela é realmente na tuberculose e é logo no nascimento de vida. Então, uma dose só no bracinho, que é onde fica aquela cicatriz que todo mundo tem hoje. Pois é, essa cicatriz fica aquela feridinha, a preocupação de muitas mães, como cuidar e por que fica essa cicatriz? Ela é uma reação natural da vacina, né? Como algumas vacinas dão febre, dão dor, a reação natural da vacina da BCG realmente é fazer essa vacina. Ela faz uma pequena pápula, que é como se fosse um carocinho vermelho, ela evolui para uma bolinha, essa bolinha ela estoura, faz um buraquinho e logo depois forma uma crosta, que é uma casquinha. E aí essa reação pode ocorrer alguns meses depois. A pessoa vacina e até o 6º mês de idade geralmente ela acontece. Pode ser que não ocorra, que também pode acontecer e não quer dizer nada demais. Antes tinha a orientação que se não ocorresse a cicatrização, tinha uma nova dose de BCG para receber, mas hoje em dia também não é recomendado. Realmente é só uma dose e fim de papo. E como cuidar dessa feridinha, dessa casquinha? Normal, como uma feridinha normal no bebê? Isso, a gente não tem a preocupação de não passar álcool, não passar nada de antibiótico, não estourar a bolinha, deixa lá, só lavar com água e sabão todo dia. E a evolução natural dela é isso, forma o carocinho, depois a vesícula, estoura, fica um buraquinho e depois casquinha. Não precisa fazer nada, só lavar com água e sabão. Para a gente reforçar ainda mais a importância da vacinação, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da doença, da tuberculose, que é o principal indicação dessa vacina. Isso. A tuberculose é uma doença endêmica, existe em vários países no mundo, em alguns países até ela acontece mais, e aqui no Brasil ela ainda é um problema de saúde pública, porque ela é uma doença muito fácil de espalhar. Na criança, abaixo de 5 anos de idade, tem essa possibilidade dela espalhar pelo corpo todo, mas depois de 5 anos de idade, nos adultos, ela fica no pulmão. É uma doença que vai cursar com febre no final da tarde, o paciente vai apresentar perda de peso, tem uma sudorese muito excessiva, principalmente noturna, e como ela é muito fácil de espalhar, e as pessoas que moram ao redor e moram perto, dentro daquela casa da pessoa que tem tuberculose, podem pegar com facilidade, aí a gente tem esse espalhamento da doença, e a doença ela fica no Brasil e causa muito impacto, internações, lesões,
muito custo para a saúde pública. O que a gente faz é recomendar a vacinação. É uma doença que tem tratamento pelo SUS, totalmente gratuito, nenhum dos remédios da tuberculose pode ser vendido, então todos são adquiridos no Sistema Único de Saúde e a gente precisa vacinar para evitar esses casos nas crianças graves, de fazer diagnóstico nesses pacientes que têm a doença hoje em dia e evitar que haja essa endemia que a gente tem hoje no Brasil aqui de tuberculose. A gente encerrar, eu queria que o senhor reforçasse a respeito da importância não só dessa vacina, mas para que os pais cumpram o calendário vacinal das crianças. Exatamente. Aí a gente tem hoje o dia da BCG, a gente tá fazendo aqui essa campanha e falando sobre BCG, falando sobre tuberculose, mas não só ficar na BCG. Acho que todos os pais que têm um filho até 5 anos de idade, levar no posto de saúde para atualizar as vacinas, todas as outras vacinas, né? A gente tem agora a pneumo que chegou aí para reforçar, a gente está tendo muito caso de pneumonia, então é importante vacinar contra a meningite e todas as outras doenças. É importante a gente não ter hesitação vacinal, todo mundo ir atrás, saber, falar com o seu pediatra sobre as vacinas, quais os efeitos colaterais da vacina, não tem problema nenhum. Hoje em dia a gente sabe que vacina é um dos grandes marcos da saúde pública para evitar a doença, aumentar a nossa expectativa de vida e evitar que a gente tenha doenças que a gente nunca mais viu, como sarampo, por exemplo, que está ameaçando voltar aí. E a vacinação é o único jeito da gente proteger contra essas doenças. Então, um convite a todos a levar o filho no posto de saúde para começar a vacinação ou, se já tem alguma vacina atrasada, complementar o calendário vacinal. Então, Marcos, muito obrigada pelas explicações e pelo reforço, puxão de orelha aqui para todos os pais. Gente, vacina salva vidas, né? É importante cumprir esse calendário. Sofia, Viderlan, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Eliana, pelas informações, importante demais. E reforçar que não existe essa contraindicação em relação à vacina, gente. É importante, sim, vacinar nossa criançada.